E aí pessoal, tudo bem? Sou o Petiro Matheus Carvalho e está começando mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Bem pessoal, nessa videoaula a gente vai ver uma coisa muito importante que se chama reflexão de impedância. Bem, e o que é a reflexão de impedância e qual a grande importância dela? Vamos supor que a gente tenha o seguinte circuito. Temos aqui um transformador básico, né? Sua tensão V1, sua corrente 1, relação de transformação N1 para N2, V2 e 2, tudo literal. Daí eu vou colocar aqui minha fonte de alimentação, com a tensão V, no momento não importa. E tem uma impedância aqui em série, do valor Z. Então esse é o meu lado primário, tem uma fonte e tem uma impedância conectada aqui ao transformador. Já no lado secundário, eu vou colocar uma impedância equivalente. O que seria impedância equivalente? Vamos supor que eu tivesse vários indutores e capacitores e resistências e tanto faz pro lado de cá, e fiz um equivalente de Thevenin e encontrei um equivalente para carga, ou seja, uma impedância ZL. Bem, reflexão de impedância significa eu pegar a impedância de qualquer um dos lados do transformador e transferir para o outro lado. Então eu consigo, por exemplo, pegar essa impedância Z e jogar para o lado de cá, ou consigo também pegar a impedância ZL e jogar para o lado de cá. E nesse jogar para o lado de lá, a gente elimina o transformador, de forma que a gente vai ficar com um circuito mais ou menos assim. Uma fonte, uma impedância e uma outra impedância. Vou colocar aqui um Z' e um ZL'. Não falei qual foi a impedância, não falei qual foi o tipo de reflexão, então é só para exemplificar. Então a gente sai desse modelo aqui, que tem transformador, e vem para esse mais simplificado. Só temos uma malha, vamos ter uma única corrente, vamos conseguir analisar o nosso circuito da mesma forma. Então, basicamente, essa transição desse circuito para cá é o que a gente chama de reflexão de impedância. E para isso a gente tem dois tipos de reflexão. A gente pode refletir a impedância do primário para o secundário, ou seja, se eu pegar essa impedância Z e jogar para o lado do secundário, eu estou indo do primário para o secundário. Mas eu posso fazer também a reflexão da impedância do secundário para o primário. E vocês vão ver que tem uma diferençazinha na hora de achar o valor dessa impedância. Ok, então vamos partir desse desenho primariamente aqui. E vamos ver primeiro a reflexão do secundário para o primário. Então a gente vai fazer esse caminho aqui. Jogar essa impedância ZL para o lado de cá. Por quê? Fazendo isso, a gente tem a referência do secundário, ou seja, de tudo que está na nossa carga, na nossa fonte, ou seja, diretamente da nossa tensão de alimentação. Então a gente consegue montar um circuito onde a gente vai ter a carga incluída e que a gente não vai precisar mais se preocupar com essa relação de transformação e com o transformador, nem nada disso. Então vamos analisar aqui essa primeira malha por onde corre a nossa corrente 1. Nessa malha a gente tem menos V mais Z vezes I1. Então temos ZI1 mais a tensão V1. Então, mais V1. Isso tem que ser igual a zero. Analisando a segunda malha com a corrente I2, a gente tem menos V2 mais ZL vezes a corrente. Isso é igual a zero. Beleza, temos aqui nossas duas equações das duas malhas possíveis que a gente tem. Não relacionamos nada de V1 com V2 e 1 com I2, nada. Vamos brincar com isso agora. Só que, considerando nosso transformador ideal, a gente pode ver aqui que, pela nossa convenção do ponto, os dois pontos estão em cima, e a tensão V1 está no ponto, a tensão V2 mais está no ponto, mais está no ponto. Então, a relação de tensão V1 sobre V2 é positiva. Então, mais N1 sobre N2. Então, se eu isolar V1, eu vou ter que V1 vai ser mais V2 que multiplica N1 sobre N2. Vamos guardar isso aqui por enquanto. Já com a corrente, uma corrente está entrando no ponto, a outra corrente está entrando no branco. Então, a relação de corrente também é positiva. Então, I2 sobre 1 é mais N1 sobre N2. Beleza. Mas para o que interessa a gente, como a gente quer olhar tudo para o
primário. Então eu vou pegar esse V2 aqui embaixo agora e vou isolar ele. Então V2 vai ser impedância vezes corrente. Nada novo na Terra do Sol, isso aqui a gente já manja. Vou pegar então esse V2 e vou substituir aqui na nossa equaçãozinha do transformador. Então a gente vai ter dessa aplicação que V1 vai ser ZL, a nossa impedância da carga, essa aqui, vezes I2, vezes N1 sobre N2. Porém, I2, se a gente isolar aqui nessa equação, a gente vai ter que I2 vai ser I1 que multiplica N1 sobre N2. Dessa forma, substituindo agora I2 nessa última equação, a gente vai chegar finalmente que V1 é igual a ZL, que multiplica I1, que multiplica N1 sobre N2, que multiplica N1 sobre N2. Ou seja, N1 ao quadrado sobre N2 ao quadrado. Ou, se você quiser, N1 sobre N2 ao quadrado. Mas calma, ainda não chegamos no final. Lembra da nossa primeira equação? A gente tinha aqui nossa primeira malha. Eu vou pegar esse resultado de V1, vou aplicar aqui. O que eu vou fazer então é pegar esse resultado para V1 que a gente achou e substituir nela. Dessa forma, a gente vai ficar com V vai ser igual a, passei o V para o outro lado, Z, que é a impedância da fonte, vezes I1, somado com ZL, vezes I1, vezes N1 sobre N2 ao quadrado. Se a gente colocar I1 em evidência, a gente vai ter Z I1 que multiplica Z mais ZL N1 sobre N2 ao quadrado. E agora, por fim, passando esse 1 dividindo, então a gente tem V sobre I1. Isso vai ser igual a Z mais ZL, que multiplica N1 sobre N2 ao quadrado. Mas vamos lembrar do nosso circuito. A gente tem corrente 1 passando aqui, gerada por V, que passa pela impedância Z. E olhando para a equação, a gente tem um ZL que multiplica N1 sobre N2 quadrado, que é percorrido também por essa corrente. Ou seja, isso é equivalente da gente ter a seguinte malha: uma fonte de tensão V, uma impedância Z da fonte e a nossa impedância de carga ZL multiplicado por esse fator N1 sobre N2 ao quadrado. Então, para a gente fazer a nossa reflexão de impedância do secundário para o primário, basta que a gente pegue a nossa impedância de carga, a impedância equivalente que está no secundário, e multiplicar pela relação de transformação ao quadrado, ou seja, N1 sobre N2 ao quadrado. Você pode querer chamar isso aqui de A ao quadrado, ou como alguns livros de circuitos gostam de falar, 1 sobre N ao quadrado. Para ficar livre, eu vou deixar aí ZL que multiplica N1 sobre N2 ao quadrado. Então, para a gente jogar do secundário para o primário, só fazer isso. Isso vai facilitar demais a nossa análise, porque a gente não vai ter que ficar fazendo mais substituição de variáveis para achar V1 em função de V2, I1 em função de I2, para poder encontrar a corrente no outro lado do transformador, nada disso. A gente pega a impedância equivalente e simplesmente multiplica por essa relação de transformação quadrática. E aí a gente tem a nossa impedância do secundário refletida no primário. Bem, agora vocês podem estar se perguntando, e se a gente for fazer do primário para o secundário? O procedimento é muito parecido. O que a gente tem que fazer é passar essa impedância Z para o lado de cá e essa fonte V, claro, a gente precisa da nossa alimentação para o nosso circuito funcionar, para o lado de cá. Para isso, novamente, vamos analisar as malhas aqui. Vamos olhar de novo essa malha aqui do secundário. E vamos ter o seguinte: vamos ter que V2 vai ser igual a ZL vezes I2.
assim como eu já tinha escrito lá em cima. Bem, pegando novamente essas malhas, a gente tem aqui corrente 1, corrente 2. A equação dessa malha aqui, vou escrever direto agora. V é igual a Z vezes I1 mais V1. Então, se eu quiser isolar V1 aqui, eu vou ter que V1 vai ser V menos Z vezes I1. Porém, da nossa relação de transformação, a gente já viu que V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, positivo. Se a gente isolasse esse V2 aqui, a gente já tem o seguinte, que V2 vai ser V1 que multiplica N2 sobre N1. Perceba que aqui está inverso. Interagindo, portanto, essas duas equações aqui, a gente vai chegar no seguinte resultado, que V2 vai ser N2 sobre N1, que multiplica V menos Z vezes I1. Só que I1, por sua vez, pela relação de transformação, que I2 sobre I1 também é N1 sobre N2, isolando novamente o nosso I1, a gente vai ter que I1 vai ser N2 sobre N1 vezes I2. Então, substituindo isso aqui, a gente vai ter N2 sobre N1 vezes I2. Dessa forma, multiplicando todo mundo, a gente vai ficar com N2 sobre N1, que multiplica V, menos Z, que multiplica N2 sobre N1 ao quadrado, vezes I2. E aqui está escrito tudo que a gente tem que colocar no lado do secundário quando a gente quer fazer essa reflexão de impedância do primário para o secundário. Uma fonte de tensão multiplicado por N2 sobre N1, que multiplica a fonte que a gente tem, mais a nossa impedância da fonte multiplicada por N2 sobre N1 ao quadrado. Então, o nosso circuito equivalente fica assim: a nossa fonte, a nossa impedância refletida e a nossa impedância de carga normal. Nossa impedância de carga continuou com seu valor porque a gente não mexeu nela, a gente não refletiu essa impedância. A nossa impedância da fonte, ela aparece aqui, mas dessa vez multiplicada por N2 sobre N1 ao quadrado. Reparem que é o contrário do secundário para o primário. E a nossa fonte de tensão, ela aparece multiplicada pelo nosso N2 sobre N1 também. Para que possa circular aqui uma corrente, a gente precisa de uma fonte de excitação. Novamente, se você quiser, você pode chamar isso aqui de 1 sobre A ao quadrado ou de N ao quadrado. Aqui da mesma forma, você pode chamar isso aqui de 1 sobre A ou simplesmente de N, dependendo da notação que você queira utilizar. A minha recomendação é que vocês utilizem o A, que seja o N1 sobre N2, pois é assim que aparece na maioria dos livros de sistemas de potência. Eles tratam já da relação de espírias do primário para o secundário. Mas, alguns livros de circuitos, ou a maioria, apresentam N2 sobre N1 como sendo N. E aí, como eu não quero confundir a cabeça de vocês, eu prefiro que vocês vejam a relação de transformação aqui e chamem depois do que vocês quiserem. Então, vamos fazer um resumo de reflexão de impedância. Se a gente tiver a reflexão do secundário para o primário, a gente simplesmente vai pegar a nossa impedância de carga e vai multiplicar pelo A quadrado. Ou seja, vamos multiplicar ZL por N1 sobre N2 ao quadrado. E aí a gente pode esquecer todo o transformador, colocar aqui normal a nossa impedância refletida.
Então a gente vai ter aqui nosso V, ou VS de source, de fonte, nossa impedância ZS, e aqui a nossa impedância de carga refletida. Se a gente quiser ir do primário para o secundário, como geralmente o primário tem uma fonte de excitação, então não basta que a gente simplesmente pegue a nossa impedância da fonte e divida pela relação de transformação, ou como você quiser, multiplique por N2 sobre N1 quadrado. A gente tem que pegar o valor da nossa fonte VS, dividir por esse fator, ou como quiserem, multiplicar por N2 sobre N1. E aí a gente vai ter o nosso circuito refletido do primário para o secundário, com a nossa fonte, nossa impedância da fonte e a nossa carga. E esse valor aqui vai ser VS sobre A. O valor dessa impedância vai ser o ZS sobre o A quadrado. Lembra, o fator aqui é quadrático nas impedâncias. E aqui a nossa impedância de carga normal, a gente não mexe nela. Então é isso, pessoal. Isso aqui foi reflexão de impedância, tanto do primário para o secundário, quanto do secundário para o primário. Na próxima videoaula a gente vai ver um exemplo onde a gente aplica isso, para que fique um pouco mais claro para vocês a utilização e a necessidade de a gente fazer essa reflexão. Vejo vocês na próxima videoaula, pessoal. Um abraço e até mais!